o Evangelho do Cordeiro Eterno, o Evangelho do Cristo de Deus, o Evangelho que é a boa nova em cada geração, que anuncia luz, sol, alegria, esperança. Hoje eu vou ler para você e vou ler com você aqui no livro do profeta Isaías, carregado de palavras de Deus, carregado de evangelho, carregado de promessa, carregado de esperança eterna. Isaías, o maravilhoso Isaías. E nesse capítulo 32, ele fala da vinda de um rei e também dos servos desse rei, que governariam com retidão como príncipes do bem no mundo, e que cada um deles seria um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, seriam como torrentes de águas em lugares secos, ou ainda como uma sombra de uma grande rocha numa terra quente e sedenta, onde você corre em busca da sombra. Aí ele diz que, diante da presença desses seres, desses príncipes do Espírito, os olhos daqueles que veem não ficariam ofuscados, não haveria ostentação nessa manifestação. Os ouvidos, ao contrário, não ficariam machucados pela expressão dessas verdades, antes se tornariam atentos. Os corações dos que têm medo de viver, medo de crer, nesses dias, diante dessa expressão tão saudável, tão linda, tão pura, tão verdadeira, desses príncipes do Espírito, esses corações não ficariam temerários, antes se abririam para compreender. E a língua dos gagos aprenderia sem nervosismo, porque gagueira é um nervoso que se aplica na dimensão oral. E a neurologia da fala em estado excitado e descontrolado, haveria tanto acolhimento e paz que até os gagos falariam pronta e distintamente. Aí se diz que nesse tempo, quando o juízo volta, quando as pessoas deixam a loucura e passam a andar conforme o espírito dos príncipes do espírito, da lucidez, da compreensão, nessa hora o louco nunca mais seria chamado de nobre, como a gente vê toda hora. O louco, que no mundo de gente racional, sensata, sábia, seria diagnosticada como louca, mas no mundo onde faltam os príncipes do espírito, o louco é tratado como nobre. E mais do que isso, o fraudulento muitas vezes é chamado de magnânimo. Ele rouba e faz uns favorizinhos migalhentos aqui e ali e é honrado como se fosse um ser da bondade. Quando falta esse discernimento que vem da prática da Boa Nova pelos príncipes do Espírito, conforme diz o verso 1 do capítulo 32. Então, se fala que porque o louco fala loucamente, o seu coração obra, faz, produz o que é iníquo, para usar de impiedade e proferir mentiras contra Deus, contra a vida, contra o próximo, contra tudo, ele é um fraudulento da vida, é um estelionatário filosófico, estelionatário político, estelionatário em todos os níveis possíveis. É um estelionatário na prática, é um fraudulento. Esse louco, chamado de nobre, é um engano em pessoa. Passa para alguns loucos e tolos como ele por magnânimo. Fala loucamente coisas iníquas, impensadas, cheias de ódio, de violência.
usa de impiedade, mente, engana, profere mentiras. A vida dele é uma hipocrisia, embora ele se refira a Deus, não é verdade. Ele não é verdade diante de Deus, e Deus não é verdade para ele. E ele usa frequentemente o nome de Deus para não fazer nada em favor do pobre, do necessitado, do aflito, do angustiado. Ele usa o nome de Deus com tanta fraudulência, com tanto estelionato, que ao assim fazer, deixa o faminto na ânsia da sua fome, não toma providências em favor do faminto. Constrói uma mentira, uma arquitetura ideológica tão perversa, que aqueles que são loucos como ele creem naquilo como se fosse verdade. E a pobreza passa a ser uma culpa do pobre. Portanto, ele tem que ser deixado nesse estado, é aquilo do que ele convence os mais insanos do que ele. E ele acaba fazendo com que o sedento venha a ter falta de bebida, de propiciação para a sua vida, de meios para a sua subsistência. Pobre é desprezível para esse tipo de louco, insensato, tratado como nobre, que dirige a insensatez maior ainda daqueles que o seguem. Aí diz, olha, quando chegar esse tempo em que os príncipes do Espírito se levantarem e erguerem a referência da sanidade de Deus no mundo, também as armas, os recursos desse estelionatário humano, filosófico, fraudulento em todos os níveis, serão reveladas como armas do mal, porque existem gerações inteiras que se entregam à loucura e iniquidade como se fosse nobreza e não enxergam nada, porque falta manifestação desse rei, desse reino e desses príncipes da luz do Espírito. Então, esse que maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras mentirosas, com uma construção ideológica perversa, ainda quando a causa do pobre seja justa, ele a torce. Esse será revelado quando surgirem os príncipes do Espírito, vivendo coerentemente com esse rei, desse reino de Deus. Isso não precisa que o Messias venha com as nuvens dos céus. Isso é uma atitude, isso é um levantar da consciência contra a iniquidade, a insanidade, a loucura dos tempos, das horas nas quais o insano se torna aquilo que os homens obedecem e seguem. No entanto, se diz mais o nobre, segundo Deus, segundo o Espírito de Deus, projeta coisas nobres. Você, pelos frutos, os conhece. Ele não planta espinheiros e nascem figos. Ao contrário, a semente do que ele semeia dá o fruto da sua semeadura. E na sua nobreza, na sua dignidade, na sua coerência, ele perseverará. E ninguém o vencerá. Os tempos com as suas loucuras passarão. Mas esse que é príncipe do Espírito do Reino de Deus prossegue. Então o verso 9, que é onde eu quero começar a falar hoje, diz assim: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente. Nesse tempo em que tudo está invertido, o fraudulento é tratado como magnânimo, o iníquo, na sua mentira, fazendo o pobre para passar necessidade, é exaltado todavia. Nesse tempo em que a realidade se inverte contra o significado da vida, Isaías de repente introduz a história
das mulheres desses homens, que naqueles dias, que não são dias como os nossos, em que praticamente não existem mulheres vivendo despreocupadamente, mas há muitas sim. Porque a mulher do iníquo, até que o iníquo seja apanhado, vive despreocupadamente. A mulher do insano, até que a insanidade dele seja manifesta, em geral vive despreocupadamente. E Isaías diz: vocês que são mulheres desses loucos, que viveis despreocupadamente, ouvi a minha voz, diz o Senhor. Vocês, filhas, que vivem confiantes, dizendo: nós não seremos atingidos. Eu digo: inclinem os ouvidos e ouçam as minhas palavras, diz o Senhor. Porque daqui a pouco, não muito tempo, daqui a 1 ano e dias, vereis tremer tudo aquilo no que vocês colocam a sua confiança. Sim, vocês que hoje andam confiantes, porque acreditam que o poder de vocês será perene, eu digo: não vai haver colheita boa, não será bom resultado, não haverá colheita. Não a que vocês estão esperando. Vai chegar um outro tempo e não vai demorar. Por isso, se diz: tremei, tremam. Vocês que vivem despreocupadamente, como se não houvesse amanhã, confiadas nas estruturas da iniquidade, da fraudulência, da mentira, vocês vão conhecer o poder da verdade. Por isso eu digo: tirem as roupas de vocês, fiquem peladas, nuas, vistam panos de saco, como era comum na antiguidade, como sinal de humilhação. Tirem as vestes da ostentação e vistam as vestes do quebrantamento, enquanto é tempo, enquanto é dia. Porque aquilo que o homem semear, inapelavelmente ele ceifará. É só uma questão de tempo. Naqueles dias, baterão no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas que já não existirão. Vão lembrar, como eu tenho visto declarações de vez em quando, das mulheres dos homens mais poderosos dessa terra há poucos anos atrás, com saudade do tempo em que as vinhas e os vinhos e as benesses pareciam ser inesgotáveis. Como uma delas disse: nós estávamos deslumbrados. E foram apanhados ao invés de ouvirem a palavra. Se você hoje, ao ouvir essa palavra, identifica no seu coração esse espírito aqui, saiba, os seus dias estão contados. Vai chegar a hora em que a conta virá. Ela sempre volta. Quando a gente vive na iniquidade, na mentira, no estelionato filosófico, ideológico, quando a gente privilegia o engano, ao invés de ter apego à verdade e apego à solidariedade que ajuda aquele que vive, não como quem não tem, vive, existe. Sabe Deus como? Porque de fato nada tem. Ai daqueles que se desocupam e se desobrigam da necessidade do seu próximo. Chegará a hora em que a conta lhes será apresentada. Então o Senhor diz: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos. Vai chegar o dia em que as vinhas da sua confiança, do seu conforto, da sua arrogância, vão dar lugar aos espinheiros e aos abrolhos.
Eu conheço milhares de pessoas que hoje estão vivendo assim, nesse espírito arrogante, nesse descaso, nessa total falta de amor, de compaixão, de misericórdia, de interesse pela vida do pobre, do necessitado, do abandonado, do largado, do estrangeiro, do migrante, do que não tem teto, do que não tem o que comer nem beber, do que não tem segurança, enquanto eles esbanjam pseudo-confiança, vai chegar a hora em que os espinhos e os abrolhos vão nascer no lugar aonde reinava a sua arrogância. Vai chegar a hora em que o que para você era alegria jactante, soberba, vai dar lugar à tristeza. O ambiente da exultação vai ser visitado pela calamidade, porque aquilo que o homem semear, isto também se fará. O que hoje se chama de o palácio será abandonado. Aquilo que hoje se chama de badalação vai ficar sem nada, sem ninguém, em estado de tristeza deserta. Aquilo que hoje representa o que Ofel, a torre de Ofel, representava antigamente em Jerusalém há 2.800 anos, essa representação, essas representações, essas simbolizações vão se transformar em vazio, em oquidão, em cavernas, em desabitações, em tristeza. Será o lugar dos não lugares. Você vai olhar para o seu passado e vai contemplá-lo comparativamente ao seu presente e vai dizer o que foi que aconteceu para eu ter chegado aqui. Foi você ter se regozijado na fraudulência, na mentira existencial, ao invés de ter andado com o rei, sendo um dos príncipes do espírito, sendo um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, torrentes de águas em lugares secos, sombra de grande rocha em terra sedenta, abrindo olhos, soltando línguas, deixando todos livres e abominando a fraudulência, a mentira de existir. O palácio de hoje, o palácio da glória mentirosa, será abandonado. As simbolizações do seu poder vão servir de pasto, a coisa nenhuma, vai virar capim. Simbolicamente falando, virará capim. Não vai sobrar nada. E assim vai ser, preste atenção, olha para mim. E assim vai ser por muito tempo, até que você se quebrante. Até, como diz o Senhor a Isaías, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Antes disso, nada. Sem a sabedoria, sem o Espírito do reino de Deus, o que virá como consequência é o fruto da mentira, do engano, do estelionato. É querer plantar violência para colher paz. É desejar plantar ódio para colher boa vontade. É mentir de manhã e de tarde e esperar colher verdade à noite. É loucura, é insanidade. Embora haja loucos o bastante para chamarem a esse de o meu nobre. E a consequência de se viver assim, de se inverter os valores desse modo,
achando que isso não tem consequências, é que se ficará nessa situação calamitosa, até o que nós chamávamos de o palácio da glória se transformará no palácio dos espinhos, dos abandonos, das tristezas. E no caso aqui da palavra de Deus a Isaías, é dentro de 1 ano e um pouco. Para nós hoje, quem quer que viva assim tem seu prazo estabelecido nos céus. E o único que não sabe de fato qual é o prazo é você. Mas com certeza você o tem. Até, e assim será, quando esse dia chegar, até que se derrame o Espírito lá do alto, nada vai poder mudar a sua sorte. Nada e nenhum poder, nenhuma mandinga vai poder alterar aquilo que você semeou, que é o que você colherá. E se não está colhendo agora, me ouça enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto é hora. Chegará a hora em que os espinheiros vão brotar das suas nádegas. E a sua cama de descanso vai se transformar em cama de espinhos. E grande será a sua tristeza e agonia enquanto você se ria no tempo da calamidade de outros. Até que se derrame o Espírito lá do alto, será assim. Então, se você se quebrantar, se você entender, se você se converter, se você mudar o seu espírito, trocá-lo pelo espírito da fraudulência espiritual e da mentira, que só você não enxerga, é uma loucura. Enquanto você não enxergar e viver segundo essa mentira, e não aceitar o espírito do reino de Deus, que desimpede, que dá liberdade de expressão, que faz o gago falar, que tira o medo, que abre os olhos dos cegos, que ensina a ler, que ajuda a ver, a instruir, que desimpede os ouvidos das pessoas para que elas de fato compreendam a verdade. Até que esse dia chegue, até que se derrame o Espírito lá do alto, será assim, conforme em nome de Jesus Isaías disse. E conforme em nome do Deus de Isaías eu digo a você, que está me ouvindo agora, hoje, me sento aqui com a autoridade do Espírito de Cristo, sem nenhum titubeio como Isaías, sabendo que o que sai da minha boca é pura e límpida verdade. Enquanto você não se quebrantar, não mudar seu coração, não acolher o derrame do Espírito lá do alto, que convence do pecado, da justiça e do juízo, enquanto for assim, sua calamidade é certa. Mas no dia em que você acolher o derrame do Espírito da verdade e se quebrante de todo o coração, então o deserto se tornará em pomar. Isso é lindo. Na hora que você abrir o coração, na hora que os valores hoje invertidos derem lugar aos significados verdadeiros do Evangelho em você, quando o Espírito lá do alto se derramar e mudar o seu entendimento, compreensão, pastoreados pelo engano, quando isso acontecer, então o deserto se tornará em pomar. E o pomar vai crescer como um bosque. O pomar é pequeno, tudo vai crescer. O deserto vira pomar. O pomar se transforma num bosque. Que maravilha! O juízo, que aqui não é o julgamento perverso, o juízo que aqui pode ser traduzido por sabedoria, bom senso, verdade, equidade, o juízo habitará no deserto até o lugar ermo. Nesse dia e nessa hora vai ser visitado pela luz, pelo entendimento.
e a justiça, se o deserto vai ser visitado pelo juízo, a justiça vai morar no pomar. Tudo vai melhorar. Porque o efeito da justiça será paz, é óbvio. Sem justiça não há paz. Quem é que disse a vocês que é possível termos uma casa cheia de injustiça, um ambiente comunitário, congregacional cheio de injustiças, ou uma família, ou um país cheio de injustiça, ou um mundo onde 2.300 seres humanos detêm o poder e os recursos de 60% dos 7 bilhões e meio da população. Vocês acham que isso pode produzir paz? Vocês são loucos. Quem foi que mudou a cabeça de vocês? Só pode ter sido aquele que transforma a iniquidade em nobreza, a injustiça em ideologia. Porque o efeito da justiça sempre será paz. Sem justiça nunca haverá paz. E o fruto da justiça é repouso e segurança. A gente fica vendo os projetos de segurança para o país nunca terá segurança, enquanto o que estiver mais presente entre nós seja a iniquidade, as diferenciações, o desprezo, o descaso para com o pobre, a não necessidade de botar tudo que se tem em educação, no abrir dos olhos aos cegos para que vejam, em compreensão, ao invés de se falar mentiras, se falar e ensinar a verdade. Enquanto o que seja honrado seja o que desenobrece, e aquilo que é nobre seja ridicularizado, enquanto for assim, enquanto não houver justiça, não haverá paz. Nem na tua casa, nem no teu mundo, nem no país, nem no planeta. Porque o efeito, o resultado da semeadura da justiça é que traz a paz. E o fruto da justiça, o resultado da justiça, produz repouso e segurança. Ninguém consegue repouso e segurança botando armas nas ruas, dando permissão para as polícias matarem, liquidarem, eliminarem de maneira louca e fascista. Não. Não é assim. É a justiça, é a distribuição, é diminuir o abismamento entre os seres humanos, para que aquele que tenha não tenha demais, e para que aquele que não tenha de menos. É a ideologia de Jesus, do Evangelho. É possível ter mais, mas não é bom ter demais. É possível ter menos, mas não é bom para ninguém que se tenha de menos. Porque no demais e no de menos se produz o vácuo da injustiça, e a injustiça carrega consigo a insegurança, a violência, para sempre. Não nos permite o repouso. Será que o que eu estou dizendo, eu estou falando numa língua marciana, que não dê para você compreender? Que são palavras de luz, de lucidez, de bom senso, de verdade. Que são do Evangelho, que não são de nenhuma ideologia política, são da política de Deus e não da dos homens. Quando for assim, o Senhor diz, quando for assim, se assim um dia for, e só assim, quando o efeito da justiça traga paz e o fruto da justiça produza repouso e segurança para sempre, na nossa vida, nas nossas ruas, na nossa mente, na nossa alma, então o meu povo habitará em moradas de paz. Não vai ter que chegar em casa olhando para um lado, olhando para o outro, com medo de ser assaltado, panicado, apavorado o tempo todo.
Enquanto a prioridade não for a produção da justiça, não se terá segurança, nem repouso, nem paz. Essa é a profecia que ninguém pode arrancar da minha boca, porque ela é eterna. E a história inteira a comprova como verdade de Deus. Mas, se entendemos isso, então o meu povo habitará em moradas de paz, e só então. Em moradas bem seguras, e só então. Em lugares quietos e tranquilos, e só então. Sem medo. Hoje as pessoas têm medo dos lugares solitários, dos lugares quietos, dos lugares tranquilos. Elas querem morar uma em cima das outras porque têm medo de que nos lugares quietos e tranquilos elas sejam destruídas, roubadas e mortas. Porque onde não há justiça não há paz, onde não há paz não há tranquilidade nem repouso. Mas quando o meu povo entender isso, e buscar isso, e praticar isso, então eles morarão em moradas de paz, onde a porta da frente e de trás podem ficar abertas, em moradas bem seguras, não porque têm guardas, mas porque são guardadas pela justiça, e o fruto é paz. Em lugares quietos e tranquilos, porque não se tem medo da tranquilidade, porque não se tem medo do que possa vir num lugar distante. Isso, minha gente, ainda que chova, ainda que haja saraivadas, ainda que haja um derrame súbito de chuva e gente morra, ainda que venha o que a natureza produza, se nós fizermos a nossa parte, se nós organizarmos a natureza das nossas compreensões, nem a implacabilidade do que seja impacto natural sobre a terra poderá nos atingir. Ainda que haja saraivada, ainda que caia o bosque e seja a cidade abatida por qualquer perversidade, a gente se levanta e refaz tudo de novo quando a mente da gente tem esses fundamentos. Por isso aqui se conclui dizendo: bem-aventurados vós, bem-aventurados sejam todos aqueles que semeiam, que plantam junto a todas as águas. Olha que coisa linda. É o cara que escolhe botar a boa semente junto das águas, ao invés de ficar com essa magia de pensar que pode semear espinhos no deserto e que vai colher macieiras, que pode semear ódio para colher então justiça e paz, que pode semear violência para habitar então seguro. É louco, é insano. Mas bem-aventurados sejam todos vocês que escolhem a boa semente e semeiam junto a todas as águas, aonde a vida favorece. Esses serão os felizes. Esse é o ser humano feliz, essa é a família feliz, essa é a igreja feliz, esse é o país feliz. E se for diferente disso, não haverá bem-aventurança de Deus prometida para nenhum outro projeto de existência. Bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas. Onde houver água é aí, onde houver umidade é aí que eu vou semear o que é bom. Vocês que semeiam onde há a receptividade do bem, a umidade, o humus, que também provoca a humildade, que também provoca o acolhimento, que também provoca a aprendizagem, que também, em assim sendo, muda a consciência e a compreensão. Bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. É uma expressão antiga linda, né? Deixa o bicho livre. Deixa o bicho livre para ir, para vir. Bem-aventurados vocês que acabaram os lugares de confinamento. Bem-aventurados vocês que
abriram mão das prerrogativas tirânicas de fazer até o boi e o jumento ficarem amarrados o dia inteiro. Bem-aventurados vocês que têm prazer na liberdade e não no controle. Bem-aventurados vocês que têm prazer na liberdade e não no controle. Quem não entendeu, porque de fato está todo obturado, entupido, tomado do pior espírito, porque nenhuma palavra pode ser mais simples, mais sã, mais lúcida, mais reta, mais verdadeira, mais insofismável de um lado e mais implacável em relação a todo aquele que contra ela luta, se levanta. Por mais que se fale em nome do Senhor, por mais que se diga que tudo que se esteja fazendo de mal seja em nome de Deus, o Senhor Deus não está à venda. O Senhor Deus chama de bem aquilo que até um ateu produza e chama de mal aquilo que os crentes em maldade criam. O Senhor Deus não se deixa impressionar pelos cânticos da sua boca. O Senhor Deus só reconhece a verdade, a sinceridade e o fruto justo e digno da sua vida e do seu coração, porque pelos seus frutos os conhecereis. Senhor Jesus, eu sei que humanamente falando, essa minha palavra é desprezível, especialmente em terra de loucos, de insanos, de gente com a consciência toda obturada, bloqueada, onde um véu espesso lhes foi posto no entendimento e na compreensão, de modo que eles, vendo com os olhos, não enxerguem, ouvindo com os ouvidos, não compreendam. Chegando-lhes isto ao coração, eles se bloqueiem todavia, porque não querem ser curados, porque não querem ser quebrantados, porque em nome de Deus lutam contra Deus e contra a verdade de Deus para receberem o juízo que começa primeiro pela casa de Deus. Permite que muitos, em alguns lugares, sejam alcançados por essa palavra agora. E acende essa palavra. Ativa essa tua palavra no nosso coração. Ativa a tua palavra em nós. Para que nós sejamos transformados por ela. Para que nos tornemos filhos do Rei, príncipes desse reino do Espírito, da graça, da verdade e da lucidez de Deus entre os homens. É o que eu te imploro, que tu nos salves das nossas falsas confianças e dos poderes que têm data certa para acabar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.